Olá, boa noite. Mais uma live começando, né? Uma palestra ao vivo. E o tema de hoje são as famílias tóxicas. Eu escolhi esse tema devido a uma demanda que vem crescendo sobre as relações familiares, sobre discutir as relações familiares. Tanto no consultório, como nas escolas ou nas mais diversas instituições. E pensando nisso, eu acho que tem um aspecto que a gente fala pouco, que é sobre essa relação familiar, sobre a dinâmica familiar, sobre como ela se configura. E pensar um pouco que família não é só a parte boa, né? Porque a gente tem uma ideia ainda bem romantizada de que família é só bom. E eu acho que a gente precisa considerar que não é bem assim, né? Que família muitas vezes é bom, tem um apoio, tem um suporte, mas também tem aspectos que podem ser nocivos. E antes de entrar no tema, eu queria aproveitar, porque hoje eu dei uma palestra na creche municipal Aldeia dos Curumins, do município do Rio, e foi uma palestra muito legal, porque eram professores, né, a equipe, conversando sobre educação e afetividade, sobre formas de educar, considerando a afetividade, a manifestação da afetividade, os sentimentos de raiva, de frustração, como lidar com a família. E eu acho que num período tão dramático que a gente vive, com tantos desgovernos que acabam afetando diretamente a educação pública, os serviços públicos, é legal a gente ver que existem diversos profissionais na área pública se dedicando a fazer um serviço com extrema qualidade. Então eu queria aproveitar fazer esse parênteses só para agradecer o convite e parabenizar a equipe da creche municipal Aldeia dos Curumins pelo excelente trabalho que fazem. E eu acho que a gente precisa sim reconhecer mais o valor do serviço público, que faz muita diferença na vida das pessoas, né? Dando início então ao nosso tema, eu acho que a gente pode começar entendendo, ou tentando entender, que toda configuração afetiva numa família se dá numa relação de amor e ódio. Freud nos fala disso quando fala de ambivalência. E todo mundo que já tenha tido algum relacionamento amoroso sabe que que amar também é odiar. Porque por mais que você ame, você não ama o tempo todo. Ou você não ama sem que tenha frustrações, inquietações e às vezes raiva. Só que quando a gente fala de família, parece que a gente faz só o recorte do lado positivo, ou pelo menos socialmente visto como positivo, que é esse lado romântico, né? Em que a ser mãe é amar infinitamente seus filhos, pai tá ali presente, ou pelo menos são os ideais que a gente tem de maternidade e paternidade. Mas quando a gente vai para a vivência prática do cotidiano, a gente vê que muitas vezes não é bem assim que acontece. E essa ideia romântica impõe para muitas pessoas, em especial para muitas mulheres, um descompasso muito grande do que elas estão sentindo com o que elas estão ouvindo do que elas deveriam sentir. Ou seja, quando a gente tem uma sociedade que diz que tem que amar infinitamente, tem que abrir mão de tudo para cuidar dos seus filhos, tem que não pode ter estresse, não pode ter raiva, tem que gostar de ser mãe o tempo todo. Esses conceitos, essas falas, esses atravessamentos, eles ao invés de possibilitarem uma dinâmica familiar em que haja um reconhecimento dos desafios e dificuldades e a busca por uma forma de contorná-los, ele faz com que você insira no ambiente familiar, no meio da família, um sentimento de culpa. E culpa não é bom para ninguém, não existe culpa boa, né? Assim, a culpa ela é necessária no contexto social para que a gente não saia por aí fazendo tudo o que quer. Mas quando ela é um sentimento diante das nossas funções sociais, diante dos papéis que a gente assume, na maioria esmagadora das vezes é só uma forma da gente se açoitar, da gente ser cruel com a gente mesmo. E quando a gente fala que há um imperativo fantasioso de que mãe tem que amar o filho incondicionalmente, de que se você está
querendo uma distância do seu filho ou da sua filha, você tem algum problema. Quando se patologiza os conflitos, as ambivalências afetivas que são normais para todos nós, isso cria um impasse, porque se cria questionamento do que é ser mãe, ou do que é ser pai. E se coloca sempre que ser mãe e ser pai é uma posição que ela é humanamente impossível. Não tem como amar ninguém o tempo todo. A gente não se ama o tempo todo. Como vai amar o outro o tempo todo? E aí a gente vai tendo configurações familiares que passam por diversas características, né? É família de mãe solteira, é família de pai solteiro, é família de pais separados, é família homoafetiva, enfim, família de avó que cria netos, famílias. Eu entendo que tudo é família a partir do momento que há uma organização da vida cotidiana de morar junto, de troca de afeto. Morar junto não significa 24 horas. Eu digo passar a ter uma responsabilidade, um convívio constante na relação aí entre essas pessoas. Então, assim, esse modelo que ainda é vigente, em que a gente cria altas expectativas sobre ser pai e mãe, se coloca como se fosse possível e necessário ter um amor em abundância, sem contradições, e que você tem que dar conta do seu filho com alegria e bom humor o tempo todo. Ele vai, por um lado, destruir potências e vai fazer com que pessoas se culpem, e por outro lado, pode gerar uma desorganização ou uma dificuldade para que pessoas que não estejam com este sentimento tão positivo, que estejam em conflitos, que estejam numa depressão pós-parto, ou que estejam no processo de rejeitar esse processo de maternidade ou de paternidade, não vai ter uma fala, um atravessamento social ou um suporte que os ajude a organizar esses sentimentos. E eles vão ter que conviver, enquanto assumirem esse papel, com esse sentimento tanto de dificuldade em lidar com os seus filhos, como de dificuldade em lidar com os seus sentimentos e afetos, se julgando como errados. O que pode gerar, muitas vezes, comportamentos aversivos, né? Ou seja, diante desta criança eu sinto sentimentos ruins, mas ao mesmo tempo eu sou obrigado a estar com ela. E isso cria um impasse que muitas vezes vai culminar num afastamento, numa relação às vezes não muito carinhosa, numa relação às vezes ríspida, fria, mas porque há um dilema que não pode ser dito. Então a gente precisa, para começo, considerar que as relações afetivas, elas sempre vão conter uma alta dose de ambivalência. A gente não vai amar o tempo todo, a gente vai ter ódio, a gente vai se sentir às vezes frustrado, incapaz, vai querer distância. E é importante a gente respeitar esses nossos limites. E às vezes é importante, se puder contar com alguém, para assumir às vezes um papel mais protagonista, para a gente poder sair um pouquinho de foco, dar uma descansada, respirar, tentar se reorganizar e voltar para a função. Quando a gente vai para as famílias tóxicas, um elemento que é mais frequente nessa composição familiar passa por uma dificuldade em reconhecer aquele ser humaninho como um ser singular, como alguém que eu preciso e mereço respeitar. E muitas vezes essa dificuldade vem por uma família narcisista, ou pelo menos por uma das partes que se coloca numa posição narcisista e acaba caindo numa divergência, numa competição por atenção, por posicionamento, e que essa criança que chega pode despertar um lado de não querer ceder, de não querer reconhecer, de não querer dividir atenção, dividir espaço, dividir reconhecimento, né? E aí, pesquisando para a gente conversar hoje, eu achei um artigo muito legal
que se chama A Dimensão Narcísica na Relação Mãe-Filha, quando viver junto é impossível e separar-nos é mortal. E aí, de quem é esse artigo, né? É da Elisa Lima Peralva e da Michele Silviero Martins. É um artigo da UERJ, né? Praxis e Formação, de 2008. E nesse artigo é muito interessante porque elas citam a psicanalista A.E.D. Freinberg, em que ela fala que a relação narcisista é uma negativa do sujeito a admitir a alteridade, a intersubjetividade. Eu me coloco tão acima do outro que para eu continuar acima eu preciso negar o outro. Parece que dá para expandir para o campo social quando a gente vê tanto preconceito, tantas frases questionáveis, né, de autoridade, de pessoas em alguma função aí que seria de representatividade. Mas acho que estamos num momento um pouco tóxico e muito narcisista, em que a gente se coloca sempre, grupos e pessoas, detentores de uma posição acima das dos outros. E aí a gente acaba ignorando as diferenças ou tentando atropelá-las. Eu geralmente, quando dou palestra, eu aponto que a gente não é igual. E que esse discurso, somos todos iguais, às vezes ele é um pouco distorcido. Porque afirmar que somos todos iguais é ignorar que somos todos diferentes. A gente não precisa ser igual para se respeitar. Eu acho que esse argumento, pelo menos para mim, ele me soa um pouco frágil. Se eu preciso dizer que sou igual a você para te respeitar, na verdade, eu estou só respeitando aqueles que são iguais a mim. Mas quando eu digo que somos todos diferentes, e somos, não tem ninguém igual a ninguém, independente de qualquer classificação que a gente invente, é pela diferença que nós precisamos e merecemos ser respeitados. É pela diferença que nós buscamos direitos iguais. E não vivências ou condições, posições iguais. Mas direitos iguais e oportunidades que sejam mais equânimes, né? Melhor distribuídas. Dentro da família isso não é muito diferente. Ao chegar um novo membro numa família, tem toda uma divisão de poder, tem todo um rearranjo de poder que vai mexer com vaidades, vai mexer com autoestima, com narcisismo, porque até então a família está organizada de uma maneira X. Ao chegar um outro, ele vai demandar uma atenção, uma redistribuição dessa organização familiar. E nem todo mundo, como eu disse no início, se disponibiliza para fazer essa transição, para fazer essa mudança em que você, muitas vezes, é o centro, sim, da sua vida, mas em alguns momentos um outro será o centro das atenções. É ter essa capacidade de mobilidade que muitas pessoas acabam tendo dificuldade. E quando a gente vê nas famílias ou recebe no consultório pessoas que demonstram ter uma grande fragilidade, uma grande insegurança, a gente começa a conversar sobre a história familiar e a gente vai vendo que muitas vezes teve uma ausência de suporte, uma ausência de incentivo. Alguém, uma das partes ou várias partes, atuou muito mais denegrindo, depreciando do que incentivando. E isso, nesse artigo, fica muito claro. Elas dizem que o amor narcísico se apropria das qualidades, como se fossem dele. Ou seja, as qualidades do outro, eu me aproprio como se fossem minha. E aí, o que eu amo, eu sou. Mas tudo que diz respeito aos seus desejos, aos desejos do outro, as singularidades e as diferenças, o sujeito tende a odiar e atribuir ao outro tudo o que não aceita em si mesmo. Ou seja, o que eu odeio, o que eu desprezo, o que eu não gosto, você é. E quantas famílias, muitas vezes, que a gente não entende, não percebe como algo nocivo, como uma relação tóxica, não tem esse tipo de humor em que fala, você é igual seu pai. E geralmente não é um elogio.
Ou, ih, tá igual a mãe, olha lá. São poucas as vezes em que você vê comentários desse tipo apontando para uma identificação com o outro que sejam de elogio. Quando é para elogiar, puxou a mim. Porque o narcisismo está presente em todos nós. E ele é condição para a existência. A gente precisa de algum narcisismo para se identificar enquanto eu, enquanto singularidade. Mas nas relações tóxicas, isso vai para um campo em que eu atropelo o outro e o transformo num apêndice meu. Eu quero que ele me sirva e não que ele exista diferente de mim. E isso muitas vezes vai aparecer como sintoma numa dependência química, numa dificuldade escolar, numa dificuldade de socializar. E que as pessoas às vezes vão tratar observando o sintoma, né? E aí vai para o reforço escolar, vai para o tratamento de dependência química, compra adesivo, faz sei lá o quê. E não avançam no questionamento da dinâmica da qual essas pessoas estão inseridas. É muito difícil você se tornar saudável num ambiente que te adoece. Mesmo que você busque recursos, você vai estar sempre lutando contra a correnteza. Então, essa relação de amor e ódio, ela é muito frequente nas dinâmicas familiares e muitas vezes ela é negada ou renegada ao não dito. Primeiro que muitas famílias têm dificuldade em falar que ama. Imagina em falar que odeia, né? Lógico, você não vai por aí agredir gratuitamente alguém dizendo que a odeia. Mas o reconhecimento da insatisfação de que naquele instante você ficou chateado, você não gostou, você está assim com raiva, isso é importante. Hoje eu estava conversando lá na palestra e falei sobre a importância de suportar o ódio. Os pais hoje não suportam que os seus filhos os odeiem. Ah, mas ninguém quer ser odiado, Bruno. Sim, óbvio, ninguém quer ser odiado. Mas a função paterna, a função materna, requer suportar, frustrar seu filho. E com isso, naquele instante ou por alguns minutos, ele vai te odiar. Ele vai dizer que você é o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, porque você não deu a ele aquilo que ele queria. Mas aquele minuto de ódio vai se transformar ao longo da vida em respeito. Quando o que mais a gente vê hoje são pais e mães que optam por um amor incondicional e não colocam limites e não frustram seus filhos por medo de serem odiados, de perderem esse amor, eles não ganham amor e com isso também não ganham respeito. E é importante a gente ter essa noção de que respeito é obrigatório, amor é opcional. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Você não precisa amar seu pai, você não precisa amar sua mãe, mas você precisa respeitar. E o contrário também, por pior que seja, por mais doloroso que seja, você até não precisa amar seu filho, se você não foi capaz de desenvolver esse sentimento. Mas você vai ter que aprender a respeitá-lo se você tiver alguma convivência com ele. Porque esse também é um fator que culmina muitas vezes em questões jurídicas. Há um afastamento ou se perde o contato ao longo da vida e se tenta uma reaproximação. Como se por ser uma relação biológica, por ter o mesmo sangue, como dizem por aí, fosse compatível ter afeto. Não é. Às vezes é muito mais fácil amar alguém que não é da nossa família do que amar nossos familiares. Principalmente se for uma família narcisista, se for uma família que está o tempo todo apontando para os seus defeitos. E existem pessoas que acreditam que uma forma de estimular o outro é ficar colocando ele para baixo, é apontar tudo aquilo que ele não faz. Viu? O Joãozinho é bem melhor que você. Olha lá, corre o tempo todo, brinca o tempo todo. Algumas pessoas entendem que isso é estímulo. Só que na maioria das vezes isso é só transformar a criança, transmitir para a criança e assim transformá-la em alguém que se sente completamente depreciada, incapaz, impotente.
Um outro aspecto tóxico é a superproteção. Mas muitas vezes a sociedade aplaude. Muitos defeitos no campo psicológico são vistos socialmente como positivos. Famílias que dizem, não vai não, eu faço para você, você não precisa passar por isso. Eu conheço pessoas com 18 anos que não andam de ônibus. Porque está perigoso. Concordo, a gente vive no Brasil, é um ambiente tenso, perigoso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter um grau de razoabilidade. Essas pessoas vão ter que viver nesse país e elas precisam aprender a viver e transitar nas nossas cidades. Se a gente fica o tempo todo protegendo, no fundo, o que a gente está transmitindo é uma ideia de incapacidade, de não acreditar e não não apostar nas capacidades e potências dos nossos filhos. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado para que a gente, às vezes, mesmo com medo, aposte e incentive nossos filhos a fazerem algo, a se arriscarem dentro das medidas proporcionais à condição de idade, capacidade física e intelectual, né? Vou dar uma boa noite para todo mundo aqui. Boa noite a Martinha, Silvio Brown, um grande abraço. Rio Acessórios, Carla Pimenta, Herculano Bruno, Rafael Bruno, Solange Duarte, Nayara, costuma ser Nayara, Rafa Psiken, Viviane, né, Small Members of V. E ela está comentando que minha mãe fazia isso direto, mas meu pai sempre me disse que eu sou foda. Então, eu não estou aqui para condenar os pais, porque cada um oferece aquilo que pode. Mas é muito bom você ter tido seu pai para dar uma equilibrada. Como muitos que eu conheço tiveram uma parte ou outra que balanceava. Porque só tomar pancada não é motivador. Se tudo que você faz é passível de crítica, se nunca está bom, e geralmente pais narcisistas vão assumir essa postura de depreciar o tempo todo, de dizer que podia ser melhor, dizer que, legal, mas tem sempre uma vírgula, sabe? Um porém, mas, no entanto. Isso traz uma dimensão de impotência, de não sentido muito grande. Então a gente precisa, quem passou por isso, quem teve uma família assim, precisa buscar fontes de inspiração para que percebam suas capacidades, para que se teste e perceba que é sim forte, capaz de enfrentar muitas coisas, o que não quer dizer que você vai ser forte para tudo e capaz de tudo. Existem limites, mas é bom procurar fontes de inspiração, pessoas, até mesmo talvez outros parentes ou amigos que te ajude a se reorganizar diante de uma família que muitas vezes é uma família devoradora. Porque eu acho que essa é uma característica muito forte nas famílias tóxicas. Elas são devoradoras. Elas devoram seus filhos no sentido deles existirem para saciá-las. Seja pela via da superproteção, seja pela via da depreciação, seja pela via do impor um destino. Que acaba sendo assim, você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro. Às vezes não é dito explicitamente, mas são aqueles jogar verde para colher maduro, aquelas indiretas, em que as pessoas acabam absorvendo, né? Principalmente crianças. E que muitas vezes coloca-se como condição, vou te amar se você fizer isso que eu estou dizendo que você deve fazer. É o que fica nas entrelinhas. E isso é absorvido. E chega na fase adulta, muitas pessoas apresentam grandes dificuldades para conseguirem ter relacionamentos que sejam mais saudáveis. A gente esquece que as marcas da nossa infância, elas vão moldar boa parte do nosso futuro e da nossa vida adulta. Então, se uma família se organiza pelo rancor, o coração partido vai ser o estandarte dessa família. Não vai ser o empoderamento, não vai ser a busca por um sonho, não vai ser a luta por um ideal ou por uma qualificação da sua história, da sua vida. Mas muitas vezes vai ser uma repetição de padrões doentios, nocivos e às vezes até abusivos.
Não porque foi abusado em casa por A ou B. Não é necessariamente assim. Mas quando você tem uma relação em que o tempo todo você é depreciado, você é pouco incentivado, você é desmotivado, apontam-se para os seus defeitos, provavelmente você vai crescer com esse referencial de relacionamento. E pode ser que você acabe encontrando pessoas que vão extrapolar isso para um nível mais agressivo, mais violento, mais perigoso. A insegurança, que é uma sementinha plantada na infância, ela floresce geralmente na adolescência e na fase adulta, quando a gente começa a ter que se relacionar com outras pessoas. E como a gente não foi preparado, e não que a gente fique pronto, mas eu digo, passar por experiências difíceis, desafiadoras, nos ajudam a desenvolver capacidade de lidar com isso. Como a gente muitas vezes não é preparado, não passa por essas experiências, é poupado ou desgastado muito cedo, quando chega na hora que a gente precisa dos recursos, a gente não tem. Qual é o maior problema que eu vejo no consultório? Pais e mães preocupados com o futuro dos filhos. E estão nem aí para o presente. É a preocupação com a melhor escola, é a preocupação com a parte cognitiva do desenvolvimento. Mas e a parte afetiva? Quem cuida? Estão preocupados que o filho seja maduro e responsável para logo trabalhar e pagar suas contas. Legal. Mas estão preocupados com o processo de responsabilização desse ser humaninho? As pessoas adoram falar de inteligência emocional. Eu, particularmente, acho uma coisa muito confusa, porque eu acho que são campos diferentes. O campo da inteligência e o campo emocional. Mas, virou modinha, eu prefiro, e sempre falei isso, responsabilidade afetiva. Eu sempre dou o exemplo. O Jorge Forbes, numa entrevista no Saia Justa, fala: pessoa inteligente não casa. Isso cria um mal-estar enorme, né? Aquelas mulheres se entreolhando, do tipo assim, como assim? Tá dizendo que quem casa é burro? Eu acho divertidíssimo essa situação. Porque não é disso que se trata. Se trata de que quando você potencializa a racionalização, o intelecto, você vai ter grande dificuldade em apostar no campo afetivo, porque tudo vai ter que ter uma explicação, uma lógica, uma garantia, um cálculo. E afeto, amor, não tem cálculo. Então a gente pode sim ter responsabilidade afetiva para lidar com as nossas escolhas, perceber nossos sentimentos, seja de amor, seja de ódio, seja de medo, tristeza. E responder por isso, buscar formas de lidar com isso, de entender por que eu estou me sentindo assim, por que eu permiti que alguém me tratasse de determinada forma a ponto de eu me sentir um lixo. E não buscar estratégias de ter a melhor resposta quando alguém falar A, eu vou responder B, como se fosse uma cena. É óbvio que crianças têm muito menos recursos do que nós adultos. E provavelmente não vão ter como, sozinhas, desenvolverem tudo isso. Mas nós, adultos, podemos sim ser um replicador de conceitos, de ideias, um incentivador de pessoas. De falar, olha, você pode ter dificuldades, mas você tem capacidade. A gente pode investir no medo. E a gente é uma sociedade que se organiza pelo medo, o que gera dinheiro para muita gente. Não para a gente, mas para muita gente aí que vende carro blindado, que vende arma. Mas o que a gente pode fazer para conviver com o nosso medo e realizar as coisas que desejamos? A única opção é viver com medo ou dá para viver apesar do medo? A única opção é ser o filho que está sempre buscando ser adorado por papai e mamãe e talvez nunca seja? Ou ser alguém que gosta e se orgulha da sua trajetória, independente dessas pessoas se orgulharem ou não? É ser um replicador de relações tóxicas e ficar sempre reproduzindo o mesmo modelo? Ou parar em algum momento e buscar, seja ajuda ou reflexão pelo menos, e tentar fazer algo diferente, romper com um padrão? Porque se eu continuo reproduzindo, se eu continuo tendo relações das quais eu me machuco, isso já não é mais problema do outro, isso é problema seu. Eu costumo dizer que 3 vezes não é mais coincidência.
A gente escolhe as relações que a gente vai ter e que vai manter. A gente começa sem saber, mas a gente fica sabendo. Então a gente é responsável sim por essas escolhas e por essas afetividades. A gente não é responsável pelo que o outro faz com a gente. Isso é decisão do outro. Mas a gente é responsável por a gente deixar ou se manter preso a uma relação em que o outro nos machuca. E isso serve para casamento, namoro, pai e mãe, filhos, porque eu tenho casos de filhos que agridem os pais e os pais continuam submetendo esses filhos. É preciso colocar que, em primeiro lugar, tem que ter respeito. Depois, o amor. A gente vive numa sociedade que tem como bandeira que o amor cura tudo, que a falta de amor no coração. Eu, particularmente, acho esse discurso muito superficial. Eu não acho que é falta de amor. Eu acho que é falta de respeito. A gente não pode ensinar alguém a nos amar, não tem como. A gente pode sim ensinar a respeitar e tratando com carinho, transmitindo afetividade, amor, usando palavras para reconhecer que, olha, não gostei, isso está errado, ou isso é muito legal, poxa, você viu como é que você consegue? Eu fico tão feliz quando você age dessa forma. Tratando com carinho e com respeito, você talvez consiga cultivar amor. Mas ensinar a amar é impossível. E não adianta você viver esperando que alguém, por algum milagre, passe a te amar. Por mais que você bajule, por mais que você tente, por mais que você submeta. Em geral, amor e submissão não andam juntos. Então, é importantíssimo que a gente consiga identificar se estamos em relações tóxicas. Se viemos de uma família tóxica e se estamos reproduzindo esse modelo, porque nós seremos uma nova família, nós iremos construir novos laços e nós precisamos ter esse cuidado para que a gente possa transformar essa dor, essa mágoa, esse rancor em algo que possa sim ser visto, reconhecido e até dito, mas que não precise participar das relações que nós estamos construindo daqui para frente. O mal dito é aquilo que foi dito de forma torta, que não foi esclarecido, que não foi organizado pela via da palavra. É um sentimento que eu tenho e que eu não consigo dizer sobre ele. E quando eu não digo, eu reproduzo, eu replico ele na relação que eu vou tendo com cada pessoa que se torna importante para mim. Se seus pais foram tóxicos, se eles foram ausentes, se eles não entenderam ou não quiseram assumir esse papel, a gente pode ficar triste, mas é um direito que cabe a eles. O direito que a gente tem, e talvez o que a gente mereça, é construir uma história, apesar e a partir disso, mas com um destino diferente. Em algum momento, a gente precisa entender que nós somos os protagonistas da nossa história, mesmo que tenhamos vindo de outras histórias muito ruins e até cruéis. Em algum momento, a gente precisa também saber a hora de sair de cena, a hora de desistir, porque a gente fala de amor como se fosse lutar para sempre, e não é. Você não é fraco ou covarde porque você tentou várias vezes e em algum momento desistiu. Você foi alguém que estava se preservando, se cuidando. Porque ficar lutando eternamente sozinho por uma batalha que precisa ser lutada junto é perda de tempo. E sim, é se intoxicar, é se envenenar e ficar ali preso a uma futura possível resolução. É aquela história de, mas vai que amanhã muda. E aí se passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e o amanhã não chega. A gente não pode escolher pelo futuro, a gente precisa escolher pelo presente. Não existe futuro se a gente não inventar um presente. E isso envolve, às vezes, sim, romper com laços familiares. Envolve, sim, romper com relacionamentos. Envolve, sim, se amar. E para a gente poder
trocar ideia, eu quero saber o que vocês estão achando, né? A Evelyn entrou aí, a Viviane tá brincando com a Evelyn, dizendo que achei que não iria vir hoje, Evelyn. Então, acho que a gente tá num processo de mudança. Eu percebo que tem mais pessoas falando disso, mais áreas diferentes, profissionais diferentes, buscando essa reflexão, buscando identificar que família é um agrupamento, mas que não necessariamente por estar junto quer dizer que por estar próximo quer dizer que está junto. Estar junto é um pouco mais do que simplesmente estar compartilhando o mesmo espaço físico. É um se importar com o outro, é um reconhecer as diferenças, é uma pausa para escutar. E muitas pessoas acabam tendo dificuldade em escutar porque elas estão mais ansiosas em falar. Eu vejo muitas vezes pais e mães que de fato querem acertar, mas se perdem porque estão preocupados em passar conteúdo, em transmitir valores, em ensinar, e que meu filho vai acertar na vida, que meu filho não vai errar como eu. E essa ansiedade faz com que em algum momento o filho ou a filha pare de escutar. Porque é uma relação que precisa de espaço. Você, como pai, como mãe, tem todo o direito de querer transmitir os seus ideais e valores, mas é preciso criar espaço para você poder também ouvir, para que o outro possa trazer conteúdo para você, possa trazer dúvida, possa criar o próprio entendimento. A gente às vezes está mais preocupado em ensinar aquilo que a gente aprendeu do que em estimular que aquela criança, que aquela outra pessoa desenvolva um entendimento dela mesma. E muitas vezes isso é uma característica narcísica. Eu quero que o outro saiba como eu. E às vezes é tão bacana você se surpreender porque o outro aprendeu por ele mesmo, porque juntou e articulou informações do que viu na internet, do que ouviu na sala de aula e do que ouviu você conversando. E aquele ser humaninho sozinho construiu um novo entendimento, um novo conhecimento que vai ser útil para ele. E que você sim pode ali podar junto, trabalhar junto. Mas a gente precisa tentar suportar que os nossos filhos, que as pessoas que a gente gosta, façam escolhas diferentes das nossas. Senão, a gente vai cair num conjunto de comportamentos que envolvem manipulação, chantagem, depreciação, comparações, superproteção e até mesmo alienação parental. A gente não precisa difamar o outro. A gente não precisa agredir o outro. A gente não precisa apontar apenas para os defeitos. O que não quer dizer que não deva pontuar quando fizer algo equivocado e errado. Mas a gente pode pontuar que, olha, desse jeito não é bom. Você já fez daquele outro. Viu como fica melhor? A gente pode oferecer outras opções, outros caminhos. E para isso é preciso suportar que cada um vai trilhar a sua própria história. As famílias tóxicas são extremamente possessivas. Às vezes não suportam que entre genro e nora na história. Criam-se empecilhos porque entendem como ameaça, entende? Então assim, para a gente já caminhar para o final. Se você veio de uma história tóxica, de uma família tóxica, procura ajuda. Talvez boa parte dos seus medos e inseguranças e das relações que você está vivendo hoje tenha uma raiz na sua origem familiar. Se você hoje está numa composição familiar que você está percebendo que está um pouco desorganizada, que você acha que está nocivo, que você acha que não está fazendo bem aos seus filhos ou mesmo a você, procura reavaliar. Procura identificar aonde está o excesso, aonde está a falta. O que você está esperando de você, o que você está esperando do outro. Às vezes a gente está querendo que o outro nos dê muito mais do que ele tem para dar. E que em nenhum momento ele disse que daria. Tem uma tirinha do... Esqueci o nome do personagem, mas é muito legal. É um menininho, de vez em quando eu acho que eu sigo o cartunista, né?
E aí ele tá lá numa conversa com a mãe falando assim, eu entendi que você tá brava. Eu só não entendi por quê, se quem criou as expectativas foi você. A gente fica com raiva porque o outro não fez aquilo que a gente inventou que ele deveria fazer. Mas em nenhum momento o outro disse que faria ou se comprometeu a fazer. Às vezes a gente quer tanto manipular que a gente vai seduzindo e vai fazendo e vai se submetendo na expectativa de que o outro vai enxergar tudo isso e vai benevolentemente fazer o mesmo. E geralmente isso não acontece. Essa história de que é dando que se recebe é uma meia verdade. Dando você consegue muita coisa, mas nem sempre receber. Às vezes você precisa parar. Você precisa faltar, você precisa se ausentar. Ser percebido pela sua ausência e como você fez falta. E não pelo seu excesso, porque olha como você faz tudo, olha como a casa é maravilhosa com a sua presença. Em geral, aquilo que se repete se torna invisível. E muitas vezes você está numa relação tóxica porque você está invisível para o outro e para você. A gente merece mais. A gente merece algo melhor. A gente merece relacionamentos com mais respeito. Mas para isso não adianta a gente ficar com pires na mão implorando por ser amado. Não adianta a gente ficar, como eu conheço algumas pessoas, que estão desesperadas para arrumar alguém para casar, não importa com quem, desde que case. E eu acho engraçado porque eu lembro de também eu acho que era um meme, né? Que dizia, isso era uma crítica ao universo masculino. Se você escolhe uma mulher pela bunda, não reclame de ter um relacionamento de merda. Eu achei brilhante, eu concordo. Se é esse o critério, você tem que suportar colher aquilo que você buscou. Mas e quando é o contrário, né? Qual é a metáfora que a gente pode fazer quando são as mulheres que escolhem relacionamentos com base em futilidades, com base em não ficar pra titia, com base em chegar nos 30 e porque precisa casar, engravidar ou sei lá mais o que? Qual é a prioridade? Você está vivendo para quem? É para dar conta do social? É para poder dar satisfação para os outros? Ou é para você se satisfazer minimamente, dentro do possível, com a sua história? A Priscila Gomes está dizendo para não terminar a live, não. Eu vou me empolgando, eu vou ficando. A Viviane está perguntando caminhar por onde. Eu não sei também. Eu não lembro mais o que eu falei. Eu falei e foi. É isso. Depois volta aí quando eu terminar a live, você volta para ver o que eu falei, porque eu também não sei. Ótimo comentário, Priscila. Vejo que a sociedade vê filhos que se posicionam com seus pais como rebeldes. Eu concordo, eu acho que tem uma grande dificuldade na nossa sociedade de suportar um posicionamento identitário dos filhos. Porque a gente vem de uma cultura em que pai e mãe é soberano. E eu acho que para muitas coisas é mesmo. Precisa assumir essa autoridade, sim. Mas não pode se tornar um tirano. E quanto mais a gente avança em termos tecnológicos, em termos de aprendizado, a gente tem um processo de aceleração do desenvolvimento. Se eu fui ter computador com meus 13 anos, hoje a maioria das crianças com 6 anos, 5, já tem um celular que acessa a internet. Eu tive um tempo de vivências para aprender a usar a internet. Ó, tô ficando tiozão. E hoje é completamente diferente. Não há esse tempo, não há vivências anteriores ao uso da internet. Na verdade, a internet às vezes é o uso primário na vida de uma criança. Depois ela vai aprender a jogar bola. Há uma mudança muito forte que a gente ainda não sabe lidar. E não sabe mesmo, não tem como saber porque está acontecendo. Está no ao vivo, não dá para avaliar, né? Está rolando. Mas a gente vai ter, consequentemente, quanto mais a gente tem conhecimento, quanto mais o desenvolvimento é acelerado, e acelerado por um lado, retardado por outro, a gente vai ter essa busca por posicionamentos.
E o que eu acho que é fundamental é que a gente consiga ter uma dimensão de que pai e mãe precisam se tornar desnecessários. Não na vida, não na sociedade, mas desnecessários em algum momento da vida do sujeito. Ele precisa ser capaz de caminhar sozinho, ele precisa ser capaz de tomar suas próprias decisões e de suportar as pancadas da vida. Eu postei um meme no Stories ontem, eu acho, né? Que era um pai falando pro filho: filho, você é adotado. Filho, você foi adotado. E aí o filho pergunta: nossa, pai, eu já desconfiava, eu quero saber quem são meus pais biológicos. E aí o pai responde: seus pais biológicos somos nós mesmos, mas se arruma que os seus pais novos estão vindo aí para te buscar. E eu botei lá, né, que se meu filho passar de 35 anos morando comigo, vai ser mais ou menos assim. A gente precisa incentivar nossos filhos a irem e não a ficarem. O que eu vejo de gente que envelhece morando com pai e mãe está aumentando, ao invés de diminuindo. Ao invés de ser uma sociedade que promove independência, está promovendo dependência. Claro, tem fatores econômicos envolvidos. A gente está num caos aí há anos que não melhora, e entra governo, sai governo e o caos fica. Mas a gente não consegue transpor esse desafio de mostrar para os nossos filhos de que eles são capazes de terem uma vida sozinhos. E aí, ao invés deles conseguirem crescer sozinhos, eles crescem fazendo relações de dependência. Porque aí, ou casa com alguém na mesma condição, ou vai morar na casa do lado, ou na casa de cima, ou na casa de baixo, e vai se transformando numa extensão. Tipo gambiarra que a gente faz em casa, bota numa tomada várias outras, e aí aquilo vai ficando até dar curto-circuito. A gente precisa, mesmo que eu entenda que nem todo mundo pode, dinheiro é importante, mas a gente precisa estimular que os nossos filhos sejam capazes de contar com a gente, mas que eles não sejam dependentes da gente para fazer alguma coisa. O papel do pai e da mãe é ser parceiro, é chegar junto, é andar um passo atrás e não um passo à frente. E isso está faltando. Está faltando porque é cômodo para muitos pais manterem os filhos ali, porque os filhos acabam ocupando funções dúbias. E eu atendo idosos, né? Quantas idosas às vezes ficam viúvas, aí um filho vai morar com elas e acaba fazendo papel duplo, de filho e de marido de aluguel, que resolve tudo na casa, que faz companhia. Só que isso acaba gerando um conflito, porque na hora que esse filho resolve trazer uma mulher ou encontrar uma, vai dar um nó, vai dar uma confusão, é tiro, porrada e bomba. Então, assim, a gente pode ter uma relação saudável se a gente conseguir ter respeito pelas diferenças, pela independência, ter cuidado e zelo para que os outros sejam os outros e não uma réplica da gente. E que eles possam nos procurar para tirar dúvida, para trocar ideia, para bater papo, para ouvir uma opinião diferente, mas não para pedir a bênção, como era a tradição, e aí é óbvio que eu estou fazendo uma metáfora, porque é isso, né? Alguns vivem pedindo bênção para viver. E não mais no sentido religioso de abençoar, mas de pedir permissão, autorização, de ficar ali de joelho implorando para pai e mãe se pode namorar fulana, se pode casar com ciclano, se casa ou compra bicicleta, se vai para trabalhar num lugar ou outro, porque mas aí eu vou ficar longe de casa, e daí? A Priscila comentou: pais e mães precisam se tornar desnecessários, para que haja uma relação de carinho e afeto e não de pura dependência. É exatamente isso. A relação de dependência ela é muito forte e muito frequente, só que muitas vezes ela é vista, como a Priscila comentou, como algo legal. Olha só, os filhos cuidando dos pais. Tá com 50 anos aí cuidando dos pais, morando junto, coisa mais bonita, né? Que na verdade é o ridículo aplaudido, né? É ridículo. Claro que viver é ridículo por si, mas enaltecer isso é que é ridículo. Enaltecer a dependência, enaltecer o desencorajamento, enaltecer a dificuldade de que pessoas se tornem financeiramente, intelectualmente e emocionalmente responsáveis. E isso a gente faz com frequência.
porque é uma afronta o sucesso. Agora eu polemizei, né? Para muitas pessoas é uma afronta o sucesso. Se você vem de uma família em que todo mundo fracassou, como você ousa ter êxito? Se nenhum relacionamento na família deu certo, por que o seu vai dar? Ah, mas as pessoas fazem isso de maldade? Não. Nem todas. Mas na maioria das vezes não é consciente, é inconsciente. Porque gera um mal-estar. Eu não quero ver no outro aquilo que me incomoda. E por isso que precisa de limite. Limite que você dá aos seus filhos e limite que os filhos precisam dar aos pais. Limite que, claro, quando você depende dos seus pais, eles têm uma autoridade sobre você. Indiscutivelmente. Pai e mãe é pai e mãe, não tem essa. Mas não quer dizer que dá direito a tudo. Que pode invadir qualquer privacidade, qualquer espaço. Que pode interferir nas relações que a pessoa tem. Eu tive um caso de uma paciente que percebeu que a filha estava no namoro, que era de fato com traços assim que a gente entendia que poderia ser uma relação abusiva. E a filha ainda era menor de idade, né? E foi uma mãe que resolveu interferir, mandou terminar o relacionamento, ligou para a família do garoto, falou que não queria e tal, e teve uma confusão, um mal-estar danado. E eu pontuei que eu achava que ela tinha se cedido, né? E óbvio que eu não falei com essa calma na hora, no calor da emoção. Eu acho que não foi a melhor escolha, né? Passou-se um tempo e ela percebeu que de fato não foi. Porque quando você escolhe pelo outro, você não deixou o outro aprender com a sua própria escolha e avaliar o que está escolhendo. Você pode sim dar a sua visão, compartilhar uma opinião, apontar que, olha, eu vejo essas situações como um pouco perigosas, fica atento. E se caso acontecer, está ali para ser suporte, para acolher, para orientar, para buscar talvez até os auxílios que sejam necessários, jurídicos, psicológicos, saúde, enfim. Mas você decidir pelo outro, quando o outro já é adolescente, já está numa fase em que ele precisa ter as suas experiências, isso é um excesso, isso também é um abuso. E aí você acaba, por amor, ou por achar que está num ato de amor, você está jogando toda a relação de respeito no lixo. Além de estar ensinando ao outro que ele sozinho não é capaz de fazer suas escolhas, de avaliar a sua vida, de perceber que está indo para o buraco. E muitas vezes, o que é muito difícil para os pais, é que é preciso deixar o filho ir para o buraco sim. Meu Deus, que psicólogo maluco que está falando que pai e mãe vai deixar o filho ir para o buraco. Às vezes você não tem poder de interferir. E quanto mais você interfere, mais ele cava o buraco que ele está indo. Algumas pessoas precisam bater no fundo do poço para aprender. Eu conheço histórias de pais que financiam as drogas dos filhos para que eles continuem perto de casa. Aquela história de melhor fazer em casa do que fazer na rua. Até que ponto? Eu conheço histórias de mães que já subiu em boca de fumo para buscar filho e pagar a dívida. É amor. Eu entendo que é amor. Mas que amor é esse? Produz o quê? Isso gera, de fato, alguma mudança significativa que faça com que esse jovem não vá cometer o mesmo erro de novo? Ou você se torna um patrocinador do desastre? Quando a gente pensa em família tóxica, a gente tem que pensar que não é só aquela família de filme, que é uma família vilanesca, que o pai é um assassino com a machadinha, que a mãe é doida com a faca. Isso é caricatura. A maioria das famílias tóxicas tem uma cara de anjo. Vão à igreja, reza a missa, ajoelha, fala que quer o bem. E de fato quer. Mas a questão é o bem para quem? Eu conheço pessoas que, se pudessem, escolheriam a roupa dos filhos, os amigos dos filhos, os relacionamentos dos filhos, as profissões dos filhos,
porque acham que escolhem melhor, entende? Porque já passaram por muita coisa, então com certeza vão conseguir escolher melhor do que os seus filhos. A pergunta que eu faço é: e como você chegou a essa conclusão? Como que você se tornou essa pessoa que sabe tudo isso? Ah, com as experiências que eu tive. A Mel Barbosa está dizendo que não me escuta. Olha, ninguém reclamou disso antes não, Mel. Eu acho que pode ser um problema seu aí, do seu fone, do seu aparelho. Porque até então acho que estava todo mundo me ouvindo. Tá bom? Então assim, eu falo muito então assim, né? Eu tenho que cuidar desse vício de linguagem aqui. A gente pode suportar e estimular que os nossos filhos se tornem mais capazes de escolher e de se responsabilizar por suas escolhas. A gente não precisa ter filhos que escolhem tudo perfeitamente. A gente não escolhe perfeitamente. O que a gente pode e merece é ser capaz de lidar com as consequências das nossas escolhas, assumir as escolhas que fizemos, né? Seja porque escolheu mal e falar, poxa, que burrada que eu fiz, me desculpa, e tentar aprender para escolher melhor, ter apoio diante dessas situações difíceis, porque também ficar naquela postura de eu avisei é horrível, né? A pessoa está fazendo algo que você acha que vai se prejudicar, você fala, vai se prejudicar. Aí a pessoa cai e você fala, viu, eu avisei, não vou te ajudar agora não. Não, agora é hora de ajudar. Agora é hora de chegar junto e falar, beleza, tamo junto, vamos tentar aprender com isso, né? Acho que é uma lição importante. E aí você ganha valor. Só bater não adianta. Mas também só aplaudir, também não. Então, vamos repensar as famílias. Família não é só amorzinho. Família tem raiva, tem tristeza, tem melancolia. É importante que os pais possam falar para os seus filhos que, olha, hoje eu estou triste, estou chateado. Porque isso ensina que seus filhos também falem com eles quando estiverem. É importante a gente trabalhar com todas as gamas de emoções. É importante sim dizer que pode chorar, mas que não quer dizer que pode chorar por qualquer coisa, a todo momento, por tudo, que é pirraça, birra. É preciso que a gente use as palavras para trabalhar junto com as emoções e com o entendimento. A gente pode sim encontrar formas mais criativas de lidar com as emoções. Pode ser desenhando, pode ser com alguns jogos, pode ser numa conversa sincera, pode ser com um gesto, com um abraço. A gente se toca muito pouco. Já repararam nisso? A gente se toca um com o outro muito pouco. A gente geralmente tem relações de toque quando a gente tá com a pessoa que a gente ama, né? Parceiro ou parceira. Mas quando a gente tá com pessoas, amigos, familiares, a gente tem uma relação às vezes meio tímida. E eu acho que é um caminho para repensar tudo isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a todos vocês que estavam aí assistindo. Peço sempre que se inscrevam no canal no YouTube, que compartilhem e que no dia 25 de maio tem um workshop Amores Crônicos, que a gente vai conversar sobre um monte de coisa, inclusive esse tema aqui, só que com mais profundidade, com algumas ideias, alguns conceitos. Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato, avise aos amigos, vai ser um workshop muito legal para a gente poder conversar pessoalmente, é presencial, não é online, é presencial, é olho no olho, tá bom? Quero ver vocês. Boa noite a todos, até a próxima live, tchau.